E aí, alunos, como estão? Olha, eu espero que vocês estejam bem, viu? Nós estamos iniciando mais uma semana, um novo dia e, é claro, um novo conteúdo. Ou melhor, uma nova abordagem ou continuidade do nosso conteúdo. De qualquer forma, eu espero que você esteja atento a todos os detalhes possíveis que eu comento na nossa aula de hoje. Ela está impecável e eu tenho a certeza absoluta de que você irá aproveitar bastante todas as informações que eu destaco hoje. Faço um convite, então, para que você esteja comigo, anotando, fazendo as abordagens, comentando e, enfim, fazendo todas as evidências possíveis. Espero, então, que você tenha uma excelente aula e, no mais, conte sempre comigo. Então, alunos, chegamos numa etapa do nosso material em que você vai agora aumentar o seu nível não, o seu repertório linguístico sobre alguns aspectos gramaticais. É importante que nós tenhamos este conteúdo em mente, porque é de suma importância que você entenda a importância do estudo sobre o predicado. Essa plataforma que eu estou utilizando é a plataforma do Google Docs. Já trabalhei com essa plataforma outrora. Hoje eu retorno com ela por uma questão mesmo didática e pedagógica. Vamos observar o seguinte. Para início de conversa e para início da nossa observação, a professora Lenilza, muito querida por sinal, trabalhou no primeiro bimestre 2 tipos de predicados. Acredito eu que ela tenha comentado sobre o terceiro tipo de predicado, mas se ela não comentou também não tem problema, até porque nós vamos fazer uma retomada de tudo o que foi dito. Nós temos aqui o predicado verbo nominal, mas para entender o predicado verbo nominal, você precisa entender um aspecto importante: os tipos de predicado. Dentro dos estudos gramaticais, linguísticos, por aí vai, nós temos o estudo dos predicados. Eu não vou fazer uma retomada ao estudo do sujeito, que é um termo essencial da oração, assim como o predicado, porque se eu fizer essa retomada, você vai acabar. Vamos colocar aqui na seguinte situação: nós vamos usar um maior tempo para um estudo que, para este momento, ele vai ser deixado em stand-by, porque o que é mais importante é o estudo sobre o predicado. Não que o sujeito não seja importante, é importantíssimo, mas aqui a relevância é o predicado de fato. Então, nós temos 3 tipos de predicados. Nós temos o predicado verbal, nós temos o predicado nominal e nós temos o predicado verbo nominal. Tá? São 3 tipos, então, de predicado. E aí, observe com muita atenção que os 3 tipos de predicados, eles têm as suas características inerentes a cada tipo, então, de predicação. Vamos observar o exemplo de número 1. Preste bem atenção aqui. Deixa eu dar aqui, pronto. Nós temos o seguinte, vamos colocar aqui o exemplo. Jenny dança bastante. Olha, no primeiro exemplo, Jenny dança bastante, nós temos aqui o nosso verbo, tá? Ele é o nosso verbo. Observem o seguinte, nós temos o sujeito. Para encontrar o sujeito, você pode fazer uma pergunta. Quem? Você faz a pergunta ao verbo. Quem dança bastante? Jenny. Então, você vai observar que essa expressão aqui, ou este termo, é o sujeito. Mas, como eu comentei, o sujeito ele não vai ser importante nesse momento. O que é importante para a gente é o predicado. Então, tudo isto aqui que nós temos como... Eu não vou colocar o resto da frase porque isso é muito grosseiro. Mas o que nós temos aqui de termos que complementam a sentença é, então, o nosso predicado. Vamos observar o seguinte: dança bastante. Toda vez, prestem bem atenção, o verbo ele sempre fará parte do predicado. Sempre. Então, se nós estamos falando em predicado, pode ter certeza que o verbo ele vai ser importante para esse estudo. Observem que esse predicado
dança bastante, vou colocar assim, ó, que vem um termo antes, né? Dança bastante, então, o que é o nosso predicado? Eu falei que apresenta uma ação, mas essa ação, aliás, eu não falei que expressa ação, né? Tô falando agora. Esse verbo, ele expressa uma ação, que é a ação de dançar, tá? E bastante a intensidade. Neste caso, especificamente, se o verbo indica uma ação, então o predicado, ele é um predicado verbal, tá? E qual é o núcleo, então, deste predicado? E aí eu vou colocar aqui como o próprio verbo. Dança é o núcleo do predicado verbal. Pronto. Aqui estamos entendidos. Dança, desse mesmo jeitinho. É o verbo, indicação, é o núcleo do predicado verbal. Eu posso fazer da seguinte maneira, até mesmo para que não fique aí por causa de uma grande confusão na cabecinha de vocês. Pronto, eu só organizei aqui, de fato, o que era para ser organizado. Vou colocar aqui na frente, pronto. Assim você tem até uma forma mais visual de entender os elementos que estão sendo propostos, ok? Predicado verbal, dança bastante. Núcleo do predicado verbal é o verbo dançar. Só que aqui ele está como dança, terceira pessoa do singular. Certo? Certo. Vamos ver, então, um segundo exemplo. Nós temos aqui Jenny. Eita, Jenny. Jenny parece feliz. Jenny parece feliz. Olha, nós temos aqui o Jenny novamente, que é um termo, é um substantivo próprio, mas é sobre sujeito, né? É um sujeito, e sujeito nós não estamos estudando neste momento. O que nos interessa, então, é o predicado. Quem parece feliz? Jenny. O termo, então, que aparece de forma complementar é o nosso predicado. Então, vamos aqui sublinhar o nosso predicado. Mas, para isso, eu preciso identificar o verbo. Está aqui o nosso verbo, tá? Este nosso verbo, se vocês observarem, ele indica uma ação, fica no ar. Esse predicado apresenta um verbo que não indica ação, tá? Ele indica estado, até porque feliz é um adjetivo. E feliz dá característica a uma palavra que está lá no sujeito. Por conta disso, em virtude dessa situação, nós vamos observar que o verbo ele não indica ação, mas ele expressa um estado ou uma característica sobre o sujeito. Por conta disso, o fato de ele não expressar ação, o predicado ele é nominal. Tanto que dentro deste predicado, o verbo ele não será mais núcleo, já que nós estamos falando de predicado nominal. Tá? Então, você vai colocar aqui, nós temos o sujeito, que é o termo que está antecedendo, e o predicado, tá? Parece feliz. Quem é núcleo do predicado? Você vai prestar bastante atenção agora no que eu vou dizer. Por quê? Se o verbo ele não vai ser núcleo, porque ele não expressa ação, então o núcleo tem que ser um nome, tá? E este nome, então, será o adjetivo feliz. Todo adjetivo é um nome. E aí vale lembrar o seguinte, você deve ter estudado em outro momento com a professora Lenilza ou com outros professores, que aqui nós temos um predicativo do sujeito. Esse feliz, ele é predicativo do sujeito, mas não vou fazer uma retomada neste momento, porque eu quero que você entenda passo a passo toda essa construção, tá? O que eu quero que você saiba é que o núcleo do predicado nominal vai ser um nome e o núcleo do predicado verbal será um verbo, tá? Vale lembrar o seguinte, o predicado verbal, nós vamos ter um verbo que indica ação, tá? Verbo que indica ação. No predicado nominal, nós vamos ter um verbo que expressa estado, tá? Ou característica, por aí vai. Vamos colocar indica estado, para ficar pronto. E o verbo nominal, naturalmente, verbo que indica ação e estado.
Lembrando que aqui ainda no predicado verbal, nós vamos ter como núcleo o verbo, tá? Aqui no predicado nominal, nós vamos ter como núcleo o nome. E aqui no predicado verbo nominal, nós vamos ter como núcleos o verbo e o nome, tá? Vamos colocar aqui, núcleo será o verbo, núcleo será o nome, núcleos serão o verbo e o nome, tá? Pronto, maravilha. Perfeito, então, depois disso, nós vamos retornar aqui para o nosso exemplo de número 3, porque ainda não terminou, nós temos mais aqui situações a serem pensadas. Vamos então para o nosso terceiro exemplo. O nosso terceiro exemplo é o seguinte: Diene, o nome da Diene aqui tá famoso, né? Diene dança feliz. Olha que legal. Dança feliz. Ela não dança de qualquer jeito, ela dança feliz. Aqui nós já sabemos que é o nosso predicado. Dança já sabemos que é um verbo, então vou destacar. Mas observe o seguinte, dentro deste predicado, nós temos um verbo que indica ação. Ok, maravilha. Mas ele não está apenas expressando ação, ele está expressando e indicando um estado ao mesmo tempo. Porque assim como a Diene expressa a ação de dançar, ela ao mesmo tempo indica aí uma característica, um estado da Diene. Momentaneamente ela está feliz, está dançando feliz, mas ela pode dançar triste também, tá? Então aí nós temos um predicado verbo nominal. E se é um predicado verbo nominal, vou precisar colocar aqui, dança feliz. E eu preciso indicar os núcleos, porque se é um predicado verbo nominal, eu tenho que ter um núcleo que seja um verbo e um núcleo que seja um nome, tá? Então, núcleos do predicado verbo nominal. Nós temos, então, 2. Dança feliz. Tá bom? Dois termos, 2 palavrinhas, 2 núcleos. Deu para compreender? Muito tranquilo, né? Esse estudo, ele é muito tranquilo. Ele é muito, realmente, tranquilo mesmo de ser estudado. Maravilha. Para isso, então, nós vamos aqui olhar predicado verbo nominal e nós vamos, então, relembrar umas outras características desse tipo de predicado. Na verdade, de forma bem honesta, o que eu quero que nós possamos pensar é sobre os exemplos que eu vou colocar, tá? É isso que, para mim, neste momento, será mais importante. Vamos pensar, então, sobre os exemplos de predicado, de exemplos que tenha predicado verbo nominal. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Vamos, então, ao primeiro exemplo, tá? Nós vamos colocar o seguinte. Os professores chegaram animados, espera aí que eu não estou conseguindo, animados em sala de aula. Exemplo número 2. Vamos ver um outro. As crianças vivem ansiosas. Não, os jovens. Olha, já estava. Pronto, os jovens. Deixa eu reformular. Os jovens vivem ansiosos. Terceira, vamos ver mais um exemplo. Vamos pensar. Deixa eu pensar. Os alunos demonstram não, vamos pensar em outro exemplo. Já sei. Dormem silenciosos. Não. Dormem. Vamos pensar. Deixe-me pensar. Pensei. Não, vamos usar dormir não. Participam
felizes da aula. Pronto. Nós temos aqui 3 exemplos, então. O primeiro, que diz respeito aos professores, chegaram animados em sala de aula, tá? O segundo, os jovens vivem ansiosos. E terceiro, os alunos participam felizes da aula. Vamos observar o seguinte. No primeiro exemplo, quem chegou animado em sala de aula? Os professores. Então, o termo que eu acabo de marcar é o nosso predicado. Tá? Até destaquei aqui. É o nosso predicado. Os jovens vivem ansiosos. Quem vive ansioso? Os jovens. No caso, quem vivem. Então, aqui é o nosso predicado. 3. Os alunos participam felizes da aula. Quem participa feliz da aula, ou felizes da aula? Os alunos. Então, aqui é o nosso predicado. Lembrando que sujeito nós não estamos estudando, vou colocar em formato itálico para que você não se confunda. Aqui, sujeito, nós não estamos estudando neste momento, e aqui, novamente, sujeito, nós não estamos estudando neste momento. Tá? Vamos observar aqui no primeiro exemplo. Chegaram animados em sala de aula. Que tipo de predicado é esse? Nós temos um predicado em que há uma ação ao mesmo tempo que um estado. Por quê? O verbo chegar, ele sozinho, de maneira isolada, ele expressa, ele indica uma ação de fato. A ação de chegar em determinado local. Na verdade, chegar a determinado local, por conta da regência do verbo. Mas porque aqui, gramaticalmente chegaram animados à sala de aula. Mas como eu quero que você compreenda de modo mais particular o verbo no seu sentido voltado ao predicado, então por isso que eu coloquei em sala de aula, tá? Tá realmente de maneira informal aí. Porque quem chega, chega a algum lugar. Enfim. Então, eles chegaram animados em sala de aula. O verbo chegar é um verbo que expressa ação, ele isolado, mas na sentença que segue na telinha de vocês, ele expressa uma ação e um estado ao mesmo tempo. Tanto que nós temos animados como um adjetivo, e por conta deste adjetivo, lembrando que todo adjetivo é um nome, faz referência a um outro termo dentro do sujeito, professores animados. Então, esse tipo de predicado é um predicado verbo nominal, tá? Predicado verbo nominal. Aí você pode parar e pensar o seguinte, quem são os núcleos do predicado verbo nominal? Tranquilo, nós temos o verbo chegaram e a palavra animados. Pronto, aqui então nós completamos. Você pode completar aqui como predicado verbo nominal tudo isso. Chegaram animados em sala de aula. Não tem problema não, tá? Porque você está dizendo para mim que tipo de predicado é esse. Agora vamos olhar aqui para o exemplo de número 2. Os jovens vivem ansiosos. Se eu tiro ansiosos e coloco um vivem muito, nós temos um tipo de predicado. É o predicado verbal, porque o verbo viver ele está expressando apenas uma ação. Os jovens vivem muito. O muito é um advérbio, indica apenas a intensidade como esses jovens vivem. Ok? Agora, se eu tiro muito e coloco ansiosos, que é um adjetivo, então nós temos aí uma maneira diferente de expressar esse predicado. O verbo, ele deixa de expressar apenas ação e ele então passa a expressar o sentido de ação e estado ao mesmo tempo, tá? Então, nós vamos observar que o predicado verbo nominal é vivem ansiosos e os núcleos do predicado verbo nominal são 2, então. Vivem e a palavra ansiosos. Um verbo e um adjetivo, que é um nome. Muito bem. Eu espero que vocês estejam anotando todos esses exemplos. Eles são exemplos que vão te auxiliar, te ajudar neste processo aqui, tá? Então tenha muito cuidado, porque essa nossa aula é importante.
Depois, então, nós temos o exemplo de número 3. Os alunos participam felizes da aula. Se eu digo o seguinte, os alunos participam da aula, eu tenho um predicado verbal. O verbo ele expressa apenas uma ação. Agora, se eu coloco felizes, nós temos uma alteração nesse tipo de predicado. O predicado, então, ele passa a ser um predicado verbo nominal, porque ao mesmo tempo que ele expressa ação, ele expressa uma característica, um estado, no caso, tá? Participam felizes da aula. E aí nós vamos observar que se ele apresenta, ou melhor, se ele é um tipo de predicado verbo nominal, se ele é um predicado verbo nominal, o núcleo do predicado verbo nominal, então, melhor, núcleos serão dois, tá? Um verbo e um nome. Nós temos aqui participam e o nome felizes. Prontinho. Aqui, então, nós completamos os nossos exemplos. E agora que você já está a par desse tipo, desse modelo, desse tipo de construção que eu acabo de fazer, vamos dar um stand-by momentaneamente nesta parte aqui. Vamos fazer uma retomada ao nosso livro didático. Abra o seu livro didático e coloque exatamente na página que eu vou falar agora. Pronto, aqui estamos. Deixa eu ampliar aqui a minha tela. Você vai colocar na página, então, de número 13, que é a página que segue aí na tela de vocês. Essa página aqui, toda, número 13, ela diz respeito aos textos anteriores. Deixe-me só voltar aqui. No início das nossas aulas do segundo bimestre, nós trabalhamos o texto que diz respeito lá sobre o Felipe Neto. Em seguida, nós fizemos algumas considerações sobre o texto e fizemos algumas considerações sobre as questões voltadas ao texto que tem o cunho ali de produção do Felipe Neto, tá? E aí chegamos na página de número 7, também algumas questões interpretativas, também diz respeito ao texto ali que tem o Felipe Neto. Em seguida, a página de número 8, com as questões também relacionadas ao texto sobre o Felipe Neto. Na verdade, não é sobre o Felipe Neto, é sobre o conteúdo do Felipe Neto, tá? A página de número 9 também. A página de número 10, nós já temos um texto aqui que ele é, entre aspas, novo, que é, na verdade, o nosso material, ele deixa o texto sobre o conteúdo do Felipe Neto em stand-by, ele evidencia um novo exemplo de reportagem, que é sobre a reportagem Epidemia de Mentiras, tá? E aí ele vai trabalhar em cima desse texto aqui. Em seguida, nós temos a página de número 11, também sobre esse texto, um texto que você vai precisar ler, ok? Eu como posso colocar? Não tirei o tempo completo para fazer a leitura do texto, porque o ensino, o processo de ensino-aprendizagem, ele tem um protagonista, que é você. Então, eu comento o texto, mas é você quem precisa e quem deve ler o texto até o final, para responder as questões que seguem em seguida. Que seguem em seguida, não, eles pleonasmo. Mas que seguem, tá? Que são justamente questões voltadas à interpretação textual. Então, assim como eu solicito para que você faça, mas eu solicito com o objetivo, que você treine, que você perceba ali que aquelas questões elas estão voltadas a uma capacidade perceptiva do conteúdo, tá? E aí chegamos às páginas de número 13, e essas questões, elas dizem respeito ao texto Epidemia de Mentiras. Você irá responder a página de número 13, você irá responder a página de número 14, irá responder a página de número 15, que segue na tela, a página de número 16, tá? E quando você chega aqui na página de número 16, você chega ao conteúdo predicado verbo nominal, tá? Que é justamente uma parte que diz respeito às práticas de reflexão sobre a língua. E aí, eu faço questão de ler estas questões com vocês, já que a nossa aula de hoje, ela praticamente foi iniciada e eu levei um bom tempo discutindo sobre os tipos de predicado, mais especificamente ao predicado verbo nominal, então eu faço questão de ler aqui as considerações do nosso material. Nós temos o seguinte: leia parte de uma entrevista concedida pelo youtuber Whindersson Nunes para a revista Trip.
Ou trip, né? Trip. O que seus pais fazem? Whindersson. Eles eram representantes comerciais, agora não trabalham mais. Trip. Às vezes você acorda e pensa que está vivendo uma vida que não é a sua, que você está num conto de fadas? Whindersson. Não, eu acho tudo real. Acho tudo real. Até porque sou eu que faço tudo e acaba com o meu físico. Eu morro de cansaço, de sono, de isso, de aquilo, então acho que é bem real para mim. E aí nós temos o seguinte, aqui a referência e aí a questão de número 45. Classifique os seguintes predicados. Eles eram representantes comerciais, agora não trabalham mais. Vejam bem, eles eram representantes comerciais. Eram representantes comerciais. Veja que o representante, a palavra representante é um substantivo. Comerciais aí, nós temos também uma classe gramatical específica. Mas as duas palavras representantes comerciais, elas estabelecem aí um sentido de substantivo ou um sentido de adjetivo, tá? Aí você precisa evidenciar. Até porque na construção eles eram representantes comerciais, nós temos o eram, que é o verbo ser, e o verbo ser é um verbo de ligação. E o verbo de ligação, ele tem justamente uma característica importante, que é de ligar o sujeito a uma característica ou a uma condição. Ou melhor, ao predicativo do sujeito ao sujeito. Tá? Essa, então, é uma característica importante. Você vai observar, então, que na questão A, a letra A da questão de número 45, nós temos um viés aí mais para um predicado nominal, tá? E na letra B, nós temos um verbo que indica ação, mas o predicado aqui, ele expressa um viés verbal, tá? Então, predicado verbal. E aqui nós temos um comentário apenas para você relembrar a diferença de um verbo de ligação e de um verbo significativo, que é o verbo nocional ou verbo de ação, tá? Nós temos o seguinte, verbo de ligação tem a função de ligar o sujeito a uma característica ou uma condição. E aqui no verbo significativo, nós temos, então, a ação, de fato, o acontecimento, o desejo, a atividade mental e por aí vai. Mas há situações em que ocorrem as duas situações ao mesmo tempo. Nesse caso, esse predicado ele vai ser chamado de predicado verbo nominal, tá? E o nosso material diz que isso ocorre quando o predicado é composto de um verbo significativo ou nocional, mas há um predicativo que se refere ao sujeito ou ao objeto direto da oração. Ok? Aí nós temos alguns exemplos aqui. Vale ressaltar que nós estudamos sobre esses exemplos, na verdade, nessa linha de raciocínio, no início da nossa aula de hoje. E aí nós temos a questão de número 46. E quanto à oração a seguir? Vamos refletir um pouco? Eu acho tudo real. Eu acho tudo real. Eu acho real. Eu acho tudo real. Qual é o predicado da oração em destaque? O predicado é acho tudo real. Como se classifica o verbo da oração? Verbo de ligação ou verbo significativo? Quem acha alguma coisa. Esse real diz característica a quem? Ao eu ou a palavra tudo? Tá? Você deve levar em consideração. Se for de ligação, você deve pensar o seguinte, que vai ter a função de ligar o sujeito a uma característica ou a uma condição. Se for, então, nocional, então ele vai ter uma ideia de ação. Qual é a função sintática da palavra tudo na oração em destaque? Eu acho tudo real. É objeto direto? É predicativo do sujeito? É adjunta de nominal? Aí você vai levar em consideração o que nós estamos estudando em língua portuguesa. A palavra real refere-se a qual termo? Eu acho tudo real. Eu acho tudo real. Real, tudo. Real, acho. Real, eu. Eu, real, pense. Nesse caso, em que há verbo de ligação, mas a oração apresenta uma qualidade, em que não há um verbo de ligação, mas a oração apresenta uma qualidade, um estado do objeto direto, o predicado é nominal, verbo nominal ou verbal. E isso aqui você realmente precisa pensar um pouquinho, porque este real diz respeito a tudo
Então, neste caso aqui, nós temos um predicativo do objeto. Né? Então, real se refere à palavra tudo. Ok? Bem, então você irá responder até a página de número 16, que é essa que segue na telinha, e até a questão de número 46. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Dúvidas podem me procurar no privado, eu estou aqui justamente para isso. E, enfim, aproveitem este momento, façam as atividades propostas, dúvidas me procurem, no mais, bons estudos. Encontrarei vocês na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau, turma.